A justiça francesa anuncia sua decisão sobre o desastre com o voo 447 da Air France. E absolve a companhia aérea e a fabricante Airbus pelas 228 mortes no voo Rio-Paris em 2009. Confrontos no Sudão deixam mais de 180 mortes. Estados Unidos e União Europeia repudiam declarações do presidente Lula sobre o papel que desempenham na guerra da Ucrânia. A Casa Branca afirma que ele repete propaganda russa e chinesa. Em visita oficial, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, é recebido em Brasília. E diz que Brasil e Rússia têm visão similar sobre temas globais. A polícia americana descobre em Nova York um posto policial chinês clandestino. A polícia do Rio ouve o depoimento de Sandra Matias, a mulher que agrediu entregadores. Depois de aprovar o pedido brasileiro de extradição, a Justiça dos Emirados Árabes prende Thiago Brenan. Aqui ele vai responder por estupro e agressões. O MST deflagra uma nova onda de invasões de terra e de prédios do INCRA. O Jornal Nacional está começando. Está preso nos Emirados Árabes Unidos o brasileiro Thiago Brenan, acusado de estupro, agressão, cárcere privado, injúria e ameaça contra mulheres. Infelizmente, nós não estamos com o som da reportagem, vamos corrigir esse problema. Enquanto isso, nós vamos tratar de um outro caso registrado dessa vez aqui no Rio de Janeiro, também de violência, mas é ao contrário. É de uma mulher contra homens e mulheres. A mulher que foi filmada agredindo entregadores prestou depoimento à polícia do Rio. Sandra Matias chegou à delegacia acompanhada do advogado Roberto Butter. Dá licença, por favor. Prestou depoimento por quase 3 horas sobre as agressões aos entregadores de aplicativo Max Ângelo e Viviane de Souza. Sandra responde por lesão corporal e injúria simples. Na saída, nem ela nem o advogado responderam às perguntas dos jornalistas. Sandra, qual foi o motivo das agressões? Eu não tenho nada para falar. Dá licença, por favor. Eu não tenho nada a declarar, nada a declarar. Dá licença. A ex-atleta tinha sido intimada a depor na última terça, mas faltou ao depoimento. O advogado de defesa alegou que ela estava machucada e apresentou um atestado médico válido até ontem. Mais de uma semana depois das agressões, hoje Sandra Matias pediu para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O Jornal Nacional apurou que no depoimento ela disse que se sentia ameaçada pelos entregadores e confirmou que a confusão começou no dia 4 de abril, quando o entregador Max Ângelo passou perto dela de bicicleta pela calçada. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança da rua. 5 dias depois, no domingo de Páscoa, Sandra agrediu e chegou a morder a entregadora Viviane de Souza, que se defendeu. Na sequência, ela partiu para cima de Max Ângelo, primeiro com socos. Depois, usou a coleira do cachorro como um chicote. Hoje, a delegada ouviu uma testemunha e já convocou outras 3 pessoas que presenciaram as agressões. A polícia investiga se também houve crime de injúria racial, que tem o mesmo tratamento jurídico do racismo e pena de 2 a 5 anos de prisão. A Jaqueline Brasil traz agora a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Jaqueline. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. Amanhã tem alerta de temporal para várias áreas do país. Pode chover forte em parte do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá. Mesma previsão para o norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Os volumes de chuva devem variar entre 30 e 40 milímetros em Fortaleza, São Luís, Belém, Boa Vista. Essa água pode causar estragos, temperaturas de 29 e 30 graus. O alerta de temporal se estende para o sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Paraná e parte de Santa Catarina.
Serão esses dois sistemas os responsáveis pela chuva forte. Uma frente fria que já vai se afastar amanhã e uma baixa pressão bem na altura de São Paulo, que vai acelerar a formação das nuvens de temporais na capital paulista. Previsão de 50 milímetros. Pode chover bastante também em Curitiba e em Florianópolis, com máximas de 27, 21 e 23 graus. A chuva deve ser menos intensa em áreas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e é o que deve ocorrer no centro-oeste e no leste nordestino. Previsão de tempo firme do Piauí até o Espírito Santo e em grande parte do Rio Grande do Sul. É o caso de Porto Alegre, com máxima de 24 graus. Em Campo Grande faz 28, Brasília 29, em Palmas, Recife, Salvador e Rio com 31 graus. O destaque dessa semana vai ser a chegada do frio de verdade em parte do Centro-Sul. Uma nova frente fria deve avançar amanhã pela região sul e logo atrás uma alta pressão de origem polar já vai se aproximar, trazendo ar muito gelado. Os termômetros devem despencar a partir de quarta-feira no sul e no sudeste. As temperaturas podem ficar abaixo de zero, onde está azul escuro, e perto dos 11 graus na área em verde. E na quinta-feira tem risco de geada no sul paranaense até o norte gaúcho e também na região da Campanha. Em Curitiba, quinta e sexta-feira serão mais geladas, com mínimas de 7 e 8, e São Paulo 11 e 13 graus. Boa noite para vocês, Renata, Bonner. Obrigada, Jaqueline. O Ministério do Planejamento apresentou hoje os principais pontos do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o primeiro passo para a confecção do Orçamento da União. A ministra do Planejamento foi direta. Sem a aprovação da nova regra fiscal das contas públicas, o chamado arcabouço fiscal, a previsão é ter apenas 24 bilhões de reais para as despesas da máquina do governo, como contas de luz e terceirizados, por exemplo. Uma conta feita com base na Lei do Teto de Gastos, que está em vigor hoje e que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior. Tebet afirmou que não sobraria dinheiro para programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, desenvolvimento da educação básica, farmácia popular, mais médicos. Todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou do ano passado para cá. Então, acho que este é o grande motivo que nos anima a entender, né, que o Congresso Nacional terá sensibilidade de avaliar o novo arcabouço fiscal e ver que o arcabouço fiscal ele seria a saída para que nós pudéssemos cumprir aquilo a que todos nós nos comprometemos, né? Responsabilidade social sem descuidar do fiscal. Segundo o governo federal, caso o Congresso Nacional aprove o novo arcabouço fiscal, o orçamento de 2024 contará com mais 172 bilhões de reais. A proposta prevê controlar as contas públicas nos próximos 3 anos. Para 2024, a meta é zerar o rombo, o chamado resultado primário, a diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto pelo governo, sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública, teria um resultado zero, ou seja, receita igual à despesa. O texto traz um intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para que esse resultado possa variar para mais ou para menos. Para 2025 e 2026, o objetivo é que as contas sigam no azul e registrem 0,5% e 1% do PIB, respeitando os intervalos. Mecanismo que está previsto no projeto da âncora fiscal. Essa inovação, é importante ressaltar, no nosso entender, ela é possível de ser implementada, e é por isso que assim o fizemos, à luz das regras vigentes, independentemente da aprovação do novo arcabouço. A grande vantagem é que isso converge para o que foi anunciado já em relação ao novo arcabouço fiscal. O projeto da LDO prevê ainda que o salário mínimo do ano que vem será de R$ 1.389, corrigido apenas pela inflação, sem aumento real. Mas a ministra Simone Tebet disse que esse valor vai mudar e que o novo percentual de aumento vai depender da aprovação da nova regra fiscal. Não há a menor chance do presidente ano que vem não dar aumento real para o salário mínimo.
O salário mínimo virá não só com o aumento da inflação, mas o percentual permitido pelo espaço fiscal. Se tire de qualquer lugar, mas o presidente não vai descumprir uma promessa de campanha, como durante 8 anos dos seus 2 primeiros mandatos ele inclusive fez. O aumento vai ser real. Os ministros da equipe econômica já assinaram a proposta da nova âncora. O projeto está na Casa Civil, responsável pelo envio do texto ao Congresso, e aguarda também a assinatura do presidente Lula. A expectativa é que a proposta seja entregue amanhã aos presidentes da Câmara e Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o relator será do Progressistas, partido dele. Ainda nessa edição, você vai ver que União Europeia e Estados Unidos rebateram declarações do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia. O chanceler russo Sergei Lavrov foi recebido em Brasília. A justiça francesa absolveu a Air France e a Airbus pelo desastre do voo 447 há quase 14 anos. O MST deflagra uma nova onda de invasões de terras e prédios públicos. Agora sim, tudo certo. Nós vamos exibir a reportagem sobre a prisão nos Emirados Árabes Unidos do brasileiro Thiago Brenan, que é acusado de estupro, cárcere privado, injúria e ameaça a mulheres. A prisão de Thiago Brenan é o primeiro passo para a extradição dele para o Brasil. O empresário foi detido pelas autoridades locais em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Ele viajou para o país em 4 de setembro do ano passado, mesmo dia em que foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. Na época, a Justiça deu um prazo de 10 dias para que Thiago Brenan retornasse ao Brasil, o que não aconteceu. A prisão preventiva foi decretada e o nome dele incluído na lista internacional de procurados da Interpol. Thiago Brenan foi preso em outubro em um hotel de luxo em Abu Dhabi, mas foi solto depois de pagar fiança. Desde então foi proibido de deixar o país e aguardava em liberdade uma decisão sobre o processo de extradição feito pelo governo brasileiro. No sábado passado, mesmo dia em que o presidente Lula chegou aos Emirados Árabes em viagem oficial, o pedido de extradição foi autorizado. Isso permitirá que justiça seja feita e que essas vítimas possam ver as suas acusações efetivamente processadas aqui no Brasil. Thiago Brenan é acusado de lesão corporal por ter agredido a atriz Helena Gomes dentro de uma academia em São Paulo. Ele também responde por corrupção de menores por ter incentivado o filho adolescente a ofender a vítima. Depois que a reportagem do Fantástico mostrou o caso com exclusividade, outras 12 mulheres procuraram o Ministério Público de São Paulo para denunciar o empresário por crimes como estupro, agressão, ameaça, cárcere privado e injúria. Segundo as vítimas, os crimes ocorreram entre 2021 e 2022 numa casa que Thiago Brenan tem num condomínio de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ele é réu em 8 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo e tem 5 prisões preventivas decretadas. As vítimas vê essa prisão com uma satisfação por ter segurança e efetivamente estarem felizes que a partir de agora elas se sentem tranquilas de ver a justiça sendo feita. Procurada, a defesa de Thiago Brenan não quis se manifestar. Ainda não há data para a chegada de Thiago Brenan ao Brasil. Uma equipe da Polícia Federal deve viajar amanhã para os Emirados Árabes para buscar o empresário sob escolta. Os detalhes estão sendo acertados entre a PF e o governo do país. Na chegada ao Brasil, Thiago Brenan deve passar por exames e logo ser encaminhado para uma unidade do sistema prisional. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra deflagrou uma nova onda de invasões em propriedades rurais e prédios públicos. São ações coordenadas em quase todo o país. Em Belo Horizonte, os integrantes do MST invadiram hoje cedo a sede do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O mesmo aconteceu em São Luís, em Fortaleza e em Natal. Em Porto Alegre, os sem terra fizeram uma vigília no pátio do Instituto. Nessa madrugada, cerca de 200 famílias invadiram uma área de plantação de eucalipto para a produção de celulose em Aracruz, no Espírito Santo. O MST alega que a fazenda faz parte do patrimônio do governo do estado e que teria sido grilada pela Aracruz Celulose, empresa adquirida pela Suzano Papel e Celulose há 5 anos. Em nota, Suzano escreveu:
Fomos surpreendidos com a invasão por parte do MST, mesmo em um contexto de diálogo e construção de convergência entre as partes. Que a empresa cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades e reafirmou a importância da Constituição, do direito à propriedade privada e da manutenção do Estado de Direito. Esta é a 4ª fazenda da Suzano invadida pelo MST em menos de 2 meses. Houve invasões também em Pernambuco. Só neste fim de semana foram 9, 10 desde o início do mês. Segundo o MST, são áreas que não cumprem o que o movimento chama de função social. Na semana passada, João Paulo Rodrigues, da coordenação do MST, afirmou que não haveria uma jornada de ocupações, e sim mobilizações em frente a ministérios, sedes do INCRA. João Pedro Stedley, da coordenação nacional do MST, estava na comitiva que foi à China com o presidente Lula. Hoje, a página do movimento chama para o início da Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária, que vai até a próxima quinta-feira. O MST alega que as invasões de hoje por todo o país são para lembrar o massacre dos Carajás no Pará, quando 21 trabalhadores rurais foram mortos há exatos 27 anos. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas, usou a rede social para se manifestar sobre o que chamou de movimento orquestrado que teve aviso prévio dos crimes dos invasores. Disse que é absurda a leniência do governo federal, que ainda não se pronunciou ou tomou qualquer atitude contra seus aliados desses movimentos e questionou: o que estão esperando? Uma nova guerra no campo? O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, se reuniu à tarde com representantes do INCRA e da Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária. Informou que o governo já está elaborando medidas para a retomada do programa e pediu ao MST a desocupação das áreas invadidas. Disse que somente assim o governo vai continuar conversando com os movimentos sociais. Segundo o INCRA, desde o início do ano já foram 19 ocupações de terras, sem contar as do último fim de semana. A Justiça do Estado do Espírito Santo atendeu ao pedido da Suzano de reintegração de posse da terra ocupada pelo MST. A decisão sustenta que a empresa é a proprietária legítima e dona do imóvel. Quase 14 anos depois da tragédia, a Justiça francesa absolveu a companhia Air France e a fabricante de aviões Airbus pelo desastre do voo 447. A audiência terminou com choro e indignação dos parentes das vítimas. Danielle Lamy é a presidente da associação e disse que todos estavam esperando por um julgamento imparcial e que ficaram enojados porque isso não aconteceu. Ophélie Touliou afirmou que não confia mais na justiça da França. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon pays. 2 sobrinhos de Claire du Rousseau também estavam no avião. Ela disse que foi como se eles tivessem morrido pela segunda vez. A Airbus, fabricante do avião A330, e a companhia aérea Air France foram julgadas em Paris pela acusação de homicídio culposo quando não há intenção de matar. A tragédia matou 28 pessoas. O julgamento foi realizado no fim do ano passado. Hoje, dentro desta sala, o juiz responsável pelo caso leu qual foi a decisão da justiça francesa. Ele listou uma série de negligências das duas empresas, mas disse também que não era possível provar que elas eram culpadas pelo acidente. Com isso, Airbus e Air France foram absolvidas. O voo Air France 447 saiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Paris, às 7h29 da noite do dia 31 de maio de 2009. 3 horas e 45 minutos depois, caiu no Oceano Atlântico, perto do arquipélago de Fernando de Noronha. Os primeiros destroços foram encontrados 2 dias depois do acidente. As caixas pretas só foram localizadas depois de 2 anos. Elas estavam a quase 4.000 metros de profundidade no oceano e guardavam as explicações sobre a queda. O voo 447 tinha 3 pilotos: Marc Dubois, o comandante, David Robert, primeiro oficial, e Pierre Bonin, também primeiro oficial.
Perto da linha do Equador, na chamada Zona de Convergência Intertropical, o avião encontrou uma tempestade. O comandante, Marc Dubois, estava dormindo neste momento. Era Bonan, o mais novo e menos experiente, que pilotava o avião. Na tempestade, os tubos de pitot, sensores de velocidade que ficam do lado de fora da aeronave, congelaram e deixaram de enviar informações para a cabine. Com isso, o piloto automático parou de funcionar, o que é normal quando as indicações de velocidade não são confiáveis. O comando do voo ficou com Pierre Bonan. Achando que o avião estava caindo, Bonan empinou o avião para ganhar altitude. Por causa do ar rarefeito e do ângulo do avião, o A330 entrou em stall, que é quando não há sustentação. Com a falta de informações confiáveis e sem saberem o que estava acontecendo, os pilotos não conseguiram retomar o controle. Durante 4 minutos e 23 segundos, o avião caiu com o nariz apontado para cima até se chocar com o mar. As famílias das vítimas pediam que as duas empresas fossem culpadas criminalmente. A Airbus por não ter trocado os tubos de pitot que já tinham apresentado problema parecido em outros voos. E a Air France por não ter treinado os pilotos para aquele tipo de situação. Mas a sentença de hoje afirmou que se erros foram cometidos, não foi possível confirmar uma ligação entre eles e o acidente. Alain Jakubowicz, um dos advogados dos parentes das vítimas, disse que a justiça francesa considerou as empresas responsáveis, mas inocentes, enquanto todos aguardavam a palavra culpado. As famílias receberam indenizações alguns anos depois do acidente. 58 mortos. Essa foi uma decisão que nós consideramos, todos os familiares, né? Um escárnio. Nós teríamos, sim, um alento de termos uma vitória moral, de sabermos que os responsáveis por uma coisa tão trágica, tão inédita, que aconteceu, fosse, de fato, a justiça dos homens, né? A Adriana estava no voo e era irmã do Martin. Uma pessoa adorável e deixou uma saudade imensa nas pessoas que a conheceram. Depois da tragédia, novas medidas de segurança foram implementadas na aviação comercial do mundo todo. A queda do Air France 447 foi o maior acidente da história da aviação francesa. A seguir, Estados Unidos e União Europeia repudiam declarações do presidente Lula sobre o papel que desempenham na Ucrânia. Veja também os confrontos com mais de 180 e o posto policial clandestino que a China mantinha em Nova York. O conflito entre o exército do Sudão e um grupo paramilitar matou 185 pessoas e deixou mais de 1.800. Em Khartoum, capital do Sudão, tem barulho de artilharia pesada. Já são 3 dias de combates entre facções militares rivais, tornando ainda mais difícil a transição da autocracia para um governo civil. O aeroporto da capital foi foco de bombardeio e a fumaça que saía de lá era vista de longe. Um viajante indiano hoje relatou ter visto estradas bloqueadas e disse que faltam alimentos. Os confrontos também se espalharam para outras partes do país, são os primeiros na capital nas últimas décadas. De um lado está o exército leal ao general Abdel Fattah al-Burhan, chefe do Conselho do Governo de Transição do Sudão. Do outro, o grupo paramilitar RSF, ou Força de Apoio Rápido, de Mohamed Hamdan Dagalo, que é vice-chefe do Conselho. 4 anos atrás, os dois se uniram para derrubar o presidente Omar al-Bashir, que governou o país por 26 anos. Mas surgiram diferenças entre eles, principalmente quanto à integração entre as duas forças e a devolução do poder aos civis. Os dois lados concordaram com uma trégua humanitária para o socorro aos feridos, mas a pausa não durou muito. O Conselho da Liga Árabe convocou uma reunião urgente. Os presidentes do Quênia, Sudão do Sul e Djibouti pretendem formar uma missão para reconciliar os grupos sudaneses. União Europeia, China, Estados Unidos, Arábia Saudita e a ONU também apelaram pelo fim imediato do conflito.
O Programa Mundial de Alimentos da ONU, com sede aqui em Roma, anunciou que suspendeu temporariamente todas as operações em áreas atingidas pela fome no Sudão, depois que 3 funcionários sudaneses foram mortos em combates e que um avião foi alvo de tiroteio no aeroporto de Khartoum. A Polícia Federal Americana prendeu 2 suspeitos de atuarem como agentes de uma espécie de delegacia secreta montada pela China em Nova York. O FBI prendeu Lu Jianwang e Shen Jinping por acusações de obstrução à justiça e conspiração por atuarem como agentes chineses sem registro oficial. Os 2 têm cidadania americana. A Promotoria de Nova York e o FBI investigavam há alguns meses a suspeita de que a China mantinha um braço de controle do governo para conduzir operações sem autorização judicial ou diplomática. Era aqui, no meio de Chinatown, de Manhattan, no 2º andar deste edifício, que até novembro passado a China tinha o que o promotor chamou de delegacia secreta chinesa. Quando o FBI vasculhou o prédio, a embaixada chinesa declarou que se tratava somente de um escritório com trabalho voluntário para ajudar seus cidadãos a manterem documentos em dia, como a carteira de motorista. Mas mesmo este tipo de serviço teria que ser registrado com o governo americano. Autoridades na Irlanda, no Canadá e na Holanda já pediram à China para fechar escritórios parecidos em seus territórios. Segundo o professor Isaac Stonefish, da Universidade de Nova York, durante muito tempo o que acontecia na China ficava na China. Mas agora, com o país mais poderoso, eles têm exportado normas, regras e suas formas de repressão. O FBI investiga outros 44 cidadãos vinculados ao governo chinês, 34 deles integrantes do Escritório de Segurança Pública de Pequim. Em comum, a tentativa de intimidar, assediar e ameaçar pessoas procuradas pelo governo chinês dentro dos Estados Unidos. Esses funcionários faziam parte de uma força-tarefa policial que não protegia pessoas nem combatia crime. Na verdade, ela cometia crimes mirando em ativistas e dissidentes chineses que fugiram do país, explicou o promotor. Estamos mandando uma resposta clara à China. Sabemos o que vocês estão fazendo e não vamos deixar isso acontecer dentro dos Estados Unidos, disse ele. Embaixadores de vários países pediram hoje em Nova York que a Rússia liberte o jornalista americano Ivan Gershkovich, acusado de espionagem na Rússia. A embaixadora americana em Moscou pôde visitá-lo pela primeira vez depois de mais de 2 semanas de prisão. A Justiça da Rússia condenou um político de oposição a 25 anos de prisão por ter criticado a invasão da Ucrânia. Uma lei proíbe a divulgação de tudo que o governo russo afirma serem mentiras sobre a guerra. Vladimir Kara-Murza foi preso quando afirmou que a Rússia atingia alvos civis e usa bombas de fragmentação. No tribunal, ele manteve a acusação e ainda disse que um dia a Rússia será livre. Uma declaração do presidente Lula sobre a guerra da Ucrânia provocou hoje críticas e desmentidos da União Europeia e do governo dos Estados Unidos. O presidente Lula passou 3 dias em viagem à China e aos Emirados Árabes. Mais de uma vez falou sobre a guerra na Ucrânia. Ontem, antes de embarcar de volta ao Brasil, disse que os Estados Unidos e a Europa contribuem para a continuidade do confronto e que Rússia e Ucrânia, país que foi invadido, têm responsabilidade pela guerra. O presidente Putin não toma iniciativa de parar. President Putin doesn't take any initiative to stop the war. Zelensky não toma iniciativa de parar. Zelensky from Ukraine doesn't take any initiative to stop. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Europe and the US. 4 de fevereiro do ano passado, a Rússia invadiu a Ucrânia, país vizinho, uma democracia soberana. Moscou bombardeou cidades estratégicas e ordenou combate sangrento, provocando a fuga de milhões de ucranianos, o maior êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia vem se defendendo com armamentos e ações de países
e dos Estados Unidos. A reação impediu a rápida anexação de territórios ucranianos pretendida pelo presidente russo Vladimir Putin. Nos últimos dias, aqui nos bastidores, autoridades americanas deixaram o tom diplomático de lado e afirmaram que acreditam que o Brasil está tentando ajudar a Rússia. Hoje, pela primeira vez, a Casa Branca afirmou publicamente que o Brasil está repetindo a propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos. Em uma conferência telefônica, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, falou que é profundamente problemático como o Brasil tem abordado essa questão quando sugere que os Estados Unidos e a Europa não têm interesse em paz e compartilham responsabilidade pela guerra. Ele disse que os comentários do presidente do Brasil de que a Ucrânia deveria ceder a Crimeia como concessão são simplesmente equivocados. O porta-voz da União Europeia também respondeu às declarações feitas pelo presidente Lula. Peter Stano afirmou que a Rússia é a única responsável pela guerra. A Rússia está violando os princípios da ONU e o Brasil reconhece isso. O Brasil votou junto com mais de 140 países das Nações Unidas para condenar a agressão russa e pedir pela interrupção e pela retirada dos soldados russos de todo o território da Ucrânia. O chanceler russo Sergei Lavrov está no Brasil em visita oficial e foi recebido pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada. A visita de Lavrov foi combinada no mês passado. Pela manhã, ele esteve no Itamaraty. A reunião foi dividida em duas etapas. Na primeira, mais restrita, Sergei Lavrov e o ministro Mauro Vieira discutiram a guerra na Ucrânia. Na segunda, ampliada, participaram assessores das áreas de política e economia para discutir a relação bilateral. A Rússia é o principal fornecedor de adubos e fertilizantes para o Brasil. No fim das reuniões, os ministros Mauro Vieira e Sergei Lavrov fizeram uma declaração conjunta. Vieira não comentou as recentes declarações do presidente Lula, nem condenou a invasão russa à Ucrânia. O ministro brasileiro criticou as sanções econômicas impostas à Rússia e reiterou a decisão do Brasil, já manifestada na ONU, da necessidade de imediato cessar-fogo. Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo imediato, de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados. Também reiterei a posição brasileira à aplicação de sanções unilaterais. Tais medidas, além de não contarem com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm impactos negativos sobre as economias de todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não se recuperaram plenamente da pandemia. Sergei Lavrov deu as declarações em russo, com tradução simultânea para o português. Ele classificou as sanções como ilegítimas. Agradeceu a quem chamou de amigos brasileiros a compreensão da origem da situação e o desejo de contribuir na busca de meios para resolvê-la, que, segundo ele, tem que ser duradoura e não imediata, e com a participação de todos. Em outro momento, segundo a tradução simultânea em português, Lavrov disse que Brasil e Rússia têm visões únicas sobre o que acontece no leste europeu. Mas pouco depois, o mesmo trecho da declaração foi divulgado pela chancelaria russa, traduzido para o inglês como visões similares. O Jornal Nacional procurou a embaixada da Rússia, que confirmou que Lavrov falou em visões similares. O chanceler russo também defendeu que o Brasil ocupe uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. A agenda no Itamaraty terminou com um almoço oferecido pelo governo brasileiro à comitiva russa. Do lado de fora, alguns manifestantes estenderam uma faixa em defesa da Ucrânia, com a frase "não aos acordos com a Rússia imperialista". No fim do dia, Sergei Lavrov foi recebido pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada. O encontro, a portas fechadas, durou cerca de 1h30. O chanceler entregou um convite do presidente Putin para Lula ir à Rússia participar do Fórum Econômico em São Petersburgo.
No Congresso, o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL, condenou as declarações do presidente Lula na tribuna do Senado. Alguém que diz que a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia é culpa dos dois países, afirma. E que ambos têm que parar como quem estivesse sendo agredido, me permito a analogia, deve baixar os punhos e se deixar golpear pelo agressor. Aí me parece uma inversão de conceitos e de lógica que agride o bom senso e, no mínimo, constrange aqueles que o ouvem. O embaixador Mauro Vieira foi questionado sobre as críticas dos Estados Unidos de que o Brasil estaria repetindo o discurso da Rússia. Não concordo de forma alguma. Não sei como, por que ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. A conversa, não, tanto comigo como com o presidente, não entramos em questões de guerra, entramos em questões de paz. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje ao Supremo Tribunal Federal o senador Sérgio Moro, do União Brasil, por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do STF. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirma que Moro atribuiu falsamente a prática do crime de corrupção passiva a Gilmar Mendes com a intenção de macular a imagem e a honra do ministro, tentando descredibilizar sua atuação. O crime de calúnia é punido com 6 meses a 2 anos de prisão. A vice-procuradora afirma que a pena de Moro deve ser aumentada por ter sido veiculada em rede social contra um servidor público. A PGR também defende a perda do mandato de Moro se for condenado a mais de 4 anos de prisão. A assessoria do senador Sérgio Moro declarou que os fragmentos do vídeo editado e divulgado por terceiros não revelam qualquer acusação contra o ministro Gilmar Mendes, que o senador sempre se pronunciou de forma respeitosa em relação ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros, mesmo quando provocado ou contrariado, e que jamais agiu com intenção de ofender ninguém. Por fim, o senador Sérgio Moro repudiou a denúncia que afirma ter sido apresentada de forma assodada pela PGR, sem base e sem ouvir previamente o senador. A PGR denunciou o senador Jorge Cajuru, do PSB, também por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. A acusação envolve 3 declarações desde 2019. Segundo a assessoria, o senador Cajuru não vai comentar o assunto por orientação da equipe jurídica. A seguir, as novas atrações anunciadas pelo festival The Town. Nesse Dia Mundial da Conscientização da Hemofilia, médicos e pacientes chamaram a atenção para a necessidade de acesso a novos tratamentos pelo SUS. Na maioria de nós, quando há um machucado, o corpo estanca o sangramento e nos impede, por exemplo, de ter uma hemorragia. Mas para 13 mil brasileiros, um ferimento assim é um risco à saúde. É que o organismo de quem tem hemofilia não consegue coagular o sangue. Essas pessoas não têm uma proteína que é essencial. Para que a coagulação aconteça, é preciso ter todas as peças. Quando falta uma dessas peças, que é a chamada proteína fator 8 ou fator 9, até começa a coagulação, mas ela não se completa, abrindo espaço para sangramentos. O maior problema são os sangramentos internos, em geral nas articulações. Aí o paciente pode ter dor, dificuldades para se movimentar e inchaço. O Brasil é o 3º país com mais casos da doença e é um dos poucos onde o tratamento é gratuito para todos na rede pública. Desde 2012 virou preventivo e serve para repor a proteína que falta aos hemofílicos. O SUS já oferece terapias mais atuais, mas só para quem não responde ao tratamento convencional. Ele é uma medicação que, a princípio, poderia servir para a hemofilia normal, mas no Brasil ela está restrita a essa situação ou condição. É importante haver investimento nisso e sensibilidade. O Everaldo aplica a medicação na veia 3 vezes por semana e sonha com um dia em que também terá acesso a esses novos medicamentos. Porque a qualidade de vida vai saltar extremamente, assim, vai ser muito bom para a gente. A associação que defende os direitos das pessoas com hemofilia alerta: o tratamento ainda acontece de forma desigual.
Os estados que têm mais centros de tratamento, os pacientes têm um acesso um pouco mais facilitado e também porque os profissionais que trabalham nos centros de tratamento, que tem um número muito pequeno de pacientes, eles têm muito menos acesso à capacitação. O Ministério da Saúde diz que todo mês distribui medicamentos e que os estados acompanham os pacientes. Também afirma que busca avançar no domínio das tecnologias de hemoderivados para assegurar a adequada atenção aos hemofílicos. Agora à noite, dezenas de monumentos se vestiram de vermelho para lembrar a quem não tem hemofilia que os que sofrem com essa doença hemorrágica hereditária e crônica precisam ser vistos. Se hoje eu cheguei 51 anos aqui, foi com muita luta, com muita dedicação da minha mãe, dos profissionais que me atendem, os SUS, dá o suporte todo para a gente. Começa amanhã a venda de ingressos para o festival The Town, que anunciou hoje mais 3 atrações. A rapper australiana Iggy Azalea se apresenta no dia 2 de setembro. Será a vez de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction. O Vittar recebe 2 convidadas no dia 10, Jupe do Bairro e Lineker. Acontece no Autódromo de Interlagos nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. O Jornal da Globo é depois de Falas da Terra. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Leeds e Liverpool pela 31ª rodada do campeonato inglês. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre essa partida. As principais últimas notícias da equipe do Leeds e também as últimas informações da equipe do Liverpool. O Leeds, que vem de goleada sofrida em casa por Crystal Palace, precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Liverpool, em má fase, há 4 jogos sem vencer, também quer vencer para poder olhar de perto os times de cima. Então, se você é torcedor do Leeds ou torcedor do Liverpool, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal. Já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite, porque Leeds e Liverpool fecham a 31ª rodada do campeonato inglês. O duelo acontece nesta segunda-feira, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, no Ellen Road, estádio do Leeds. As duas equipes fazem campanhas decepcionantes na atual edição do campeonato inglês. O Liverpool, que brigou até o final pelo título da última temporada, já soma 9 derrotas e 8 empates nessa temporada. Já o Leeds busca fugir do rebaixamento e conta com o segundo técnico na campanha. Após a demissão de Jesse Marsch, o espanhol Javi Gracia assumiu o comando e tem a missão de manter o time na elite do futebol inglês. Nos últimos 5 jogos, o Leeds venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Já o Liverpool empatou 2 e perdeu 3, somando aí todas as competições. A equipe do Leeds tem desfalques. Tyler Adams é a única ausência confirmada para o jogo contra os Reds. O jogador dos Estados Unidos sofreu uma lesão e não se recuperou ainda. Por outro lado, Winfred Gennott se recuperou de uma lesão e pode ser uma opção para o Leeds. Pelo lado do Liverpool, os desfalques confirmados para o time do Klopp são o Keita e o Bacetic. A boa notícia para o Liverpool é o retorno do Luiz Dias. O colombiano sofreu uma longa lesão e não atua desde outubro de 2022. Apesar de terem perdido 2 treinos na última semana, o Alisson e o Konaté devem jogar normalmente. Então a provável escalação hoje da equipe do Leeds deve ter Mesler, Christensen, Koch, Strutt, Firpo, McCann, Roca, Sinisterra, Aronson, Harrison e Bamford. Já provável é a escalação do Liverpool deve ter Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago Alcântara, Salah, Darwin Núñez e Gakpo. O Leeds hoje é o 16º colocado, com 29 pontos, apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Em 30 jogos foram 7 vitórias, 8 empates, 15 derrotas,
39 gols marcados, 54 gols sofridos e um saldo de menos 15. Já o Liverpool é somente o 8º colocado, em 29 jogos fez 44 pontos, foram 12 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, marcou 50 gols, sofreu 35, então saldo positivo de 15 gols. Na última rodada, o Leeds em casa foi goleado pelo Crystal Palace pelo placar de 5-1 e o Liverpool na última rodada empatou o clássico com o Arsenal pelo placar de 2-2 jogando em casa. Aí na próxima rodada o Leeds vai jogar fora de casa e vai enfrentar a equipe do Fulham, e a equipe do Liverpool na próxima rodada vai jogar em casa e vai receber a equipe do Nottingham Forest. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.